Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, vocês devem estar estranhando um pouco aqui a questão do cenário, né? Tá um pouco diferente, porque eu, na verdade, estou em viagem a trabalho, e eu não vou ter tempo de gravar vídeo quando eu chegar lá no escritório e tal. Então eu já estou gravando, que é um assunto importante que eu queria soltar aí o quanto antes esse assunto. Bom, o vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito importante, e é importante que as pessoas entendam isso corretamente. Por quê? Como acho que alguns dos irmãos aí já viram, tanto no canal do Josafá, quanto no canal do Fernando, do Caminho de Damasco, eles reagindo lá a algumas pregações ali bastante equivocada quando diz referente à palavra de Deus. Só que assim, em ambas as pregações vem acontecendo um ataque bastante grande, dizendo que quem critica a CCB são pessoas que apostataram da fé. E isso daí não vem acontecendo só nesses áudios que foram analisados aí, tanto pelo Fernando quanto pelo Josafá. Eu também recebi de alguns colegas assim gravações de pessoas, cooperadores e tal, falando exatamente a mesma coisa, dizendo que quando a pessoa para de congregar ali na congregação e tal, ela apostatou da fé. Então isso demonstra uma falta de conhecimento tão grande nesse assunto, que eu queria trazer e explicar em detalhes esse assunto. Eu acredito que você assistindo esse vídeo até o final, porque tem uma sequência lógica nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai entender exatamente o que é apostatar da fé. E se realmente alguém aqui, porque a gente está dizendo assim, o que está sendo pregado ali é mentira, não está de acordo com a palavra de Deus, se isso é apostasia da fé, tá certo? Só que antes do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, manda principalmente esse vídeo para as pessoas que você sabe ali que estão começando a abrir os olhos, ou pessoas que você sabe que de repente você manda, ela pode, essa mensagem, porque no final das contas o que a gente está falando aqui é da palavra de Deus, que a palavra de Deus pode abrir os olhos das pessoas, tá certo? Porque isso é muito importante, porque nós temos que levar esse evangelho a todos os lugares que nós pudermos, né? Porque ele será levado aos quatro cantos da terra, né? Tá certo? Então tá. Então, dados os recados. Outra coisa também, vocês podem estar talvez estranhando o áudio, eu nem sei como é que tá o áudio direito desse vídeo, por causa que também eu não tô com meu microfone e tal, mas vai assim mesmo, eu acho que vai ficar bom, tá certo? E aí eu vou gravar tipo no estilo live mesmo, então, legal. Também lembrando de uma coisa, deixe comentários aí no vídeo, qualquer coisa, coisas ou que você entendeu, ou que você quer acrescentar, ou dúvidas, tudo isso é importante, porque na verdade, muitas das vezes, um ponto que, sei lá, que eu esqueci que você coloca aí, ajuda outras pessoas. Um ponto de uma dúvida pode servir para um próximo vídeo, então acaba sempre ajudando de qualquer maneira, tá certo? Então, vamos lá. Então, só lembrando, estou no quarto de um hotel aqui, gravando à noite, então até a iluminação é ruim assim, né? Eu acho que tá um pouco ruim, mas eu acho que dá pra gente continuar. Bom, então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala sobre apostasia. Pronto, colocar aqui, deve estar aparecendo para vocês. Então vamos lá. Bom, primeiro texto que a gente vai se deparar aqui, que é o texto, inclusive, que foi usado em uma dessas pregações aí pelo ancião, pregando mentiras, obviamente, que é o texto de Timóteo, tá? Então a gente vai começar a ter a ideia do apostasia a partir desse texto. Depois eu tenho outros textos para poder citar aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então vamos lá. A primeira coisa que chama aqui é a ideia dos últimos tempos. Então, a ideia dos últimos tempos é entre a assunção de Cristo até a vinda de Cristo, esses são os últimos tempos. Não importa que demore 2.000, 3.000, 4.000 anos, esses são os últimos tempos. Então, os últimos tempos começou desde lá, porque isso daqui foi escrito há 2.000 anos atrás, tá certo? Então, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Agora, o que é a palavra
apostatar, do apostatarão? Apostatar, se a gente olhar no dicionário, e vocês podem checar aí, vocês vão ver que tem a ver com renegar alguma coisa. Quando você apostata da fé, significa que você renega a fé, você se afasta da fé, você nega a fé. Isso é apostatar da fé. Então ele disse assim, que alguns apostatarão da fé, portanto negarão a fé, darão as costas para a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Só para vocês verem que é muito interessante, porque a outra ideia que a gente vai ver aqui, o que é a fé? Entendeu? Porque para você saber como que você se apostata da fé, você precisa entender a questão da fé. Então eu vou usar aqui um outro livro para mostrar essa questão da fé. E ele diz assim que, ou seja, você negará a fé, você rejeitará a fé quando você der ouvidos a doutrinas de demônio. Aí a minha pergunta é o seguinte: que doutrinas são essas? Ele vai explicar aqui um pouquinho mais para frente, vamos lá. E a gente vai tratar isso daqui. Ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ó, aqui eu só lembrando, não vou fazer aí um estudo do texto, eu vou direto no ponto que a gente precisa, tá? Aí ele vai dar algumas coisas aqui, por exemplo, alguns exemplos de proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças, porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Então vamos lá, você vê só, ele diz assim: apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. E aí ele diz assim, proibindo casamento, ordenando a abstinência de alguma coisa, falando assim, não, você digamos assim, para agradar a Deus, para poder você conseguir ter a sua salvação, abstenha-se disso, abstenha-se daquilo, não coma tal coisa, porque você comendo essa coisa, mesmo que você creia em Cristo, você perde a sua salvação. Então a ideia que vai estar toda no discorrer desse texto vai ser o seguinte: homens colocarão doutrinas de maneira sorrateira a fazer o quê? A pegar a fé em Cristo somente, e eu vou passar aqui os outros textos, em Cristo somente, e começar a colocar, não, é Cristo. Porém, você tem que fazer outra coisa. Você tem que somar isso, sei lá, ao uso do véu. Você tem que somar isso ao ósculo santo. Você tem que somar isso, vou pegar um exemplo, por exemplo, dos adventistas, aguardar o sábado. Quer dizer, você começa, a fé não é mais fé, porque a fé que está aqui é a fé no Senhor Jesus, e eu vou mostrar um outro texto que vai deixar isso daí bem claro. Então, o que acontece? O que Paulo estava advertindo a Timóteo aqui? Cuidado, porque virão doutrinas de demônios, doutrinas que não têm base naquela revelação que foi dada aos apóstolos e aos profetas que os antecederam, o que Cristo ensinou. Então, quando você diz assim para as pessoas, voltem para a Escritura, peguem a Escritura, leiam, entendam a Escritura, faça isso de maneira, como é que se diz assim, de maneira dedicada, isso é tudo, menos apostatar da fé. Isso não faz o menor sentido. E aqui, ó, para baixo a gente vai ver, ó. Porque toda criatura é boa, aqui, ó. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrinas que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal, aí que ele vai falar um pouquinho do exercício corporal, eu vou direto ao ponto aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Manda estas coisas e ensina. Você vê que estas coisas, o que são as coisas? O que ele aprendeu com o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. É isso que é. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo aos fiéis na palavra
no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aqui, olha só que negócio interessante. Paulo está falando para Timóteo que, para que ele, digamos assim, ajude a igreja a não se apostatar na fé, o que ele tem que fazer? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O que é ler? O que era essa leitura? Era ler, sei lá, uma história em quadrinhos, nem existia na época? Não. Era ler os livros da lei. Era ler a carta dos apóstolos. Era você se dedicar a compreender a palavra de Deus. Para quê? Porque com esse sólido fundamento, você não acrescentaria nada à fé. Vocês vão ver essa questão da fé daqui a pouquinho, que eu vou pegar aqui Judas. Ó. Deixa eu ver... medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tens cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, persevera nessas coisas. Então, aqui ele vai ter algumas coisas aqui. Você vê que a ideia que Paulo está falando aqui é algo relacionado a você acrescentar alguma coisa na doutrina. E quer ver que isso é verdade? Vamos lá. Judas. Então vamos pegar aqui Judas no capítulo 1, e aí a gente vai entender direitinho essa questão da fé. Vamos lá. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação. Você vê que o que ele está escrevendo aqui? Sobre a salvação, certo? Sobre a salvação. Então, quer dizer, ele vai trazer aqui uma coisa que é muito importante e que, se não observada, te comprometerá a sua salvação. Então, vamos lá. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente. Batalhar pelo quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, quando vem alguém, diz assim, sei lá, tem uma nova revelação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, e aqui eu tenho, sei lá, a partir de hoje Deus me mostra que a gente, sei lá, não pode comer mais, sei lá, um contrafilé. Por quê? Sei lá, porque Deus me mostrou em sonho. O que é esse Deus me mostrou em sonho? Isso daí, quem começar a seguir essas doutrinas, isso é uma doutrina de demônio. Por quê? Significa o seguinte, que você está jogando para trás tudo o que tinha no evangelho, a fé jogando para trás, e a sua salvação agora dependerá de um pedaço de carne, por exemplo. Se você come, você deixa de comer um pedaço de carne. Quer dizer, não foi a morte de Cristo, não foi a justificação que Cristo fez. Não. Não comer um pedaço de contrafilé, esse é o problema, tá certo? Ó, você acha que isso daqui é brincadeira? Ó, pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação. Essa dissimulação é santo. Não, os santos são assim. Eles não questionam, eles ouvem, eles creem que o que a gente diz é palavra de Deus. Isso é conversa fiada. Entendeu? Isso é conversa fiada. A Bíblia não diz isso. As escrituras, que é a nossa guia de fé e conduta, não diz isso. Ela diz assim, persista em ler. Entendeu? Porque nessa persistência que você não vai ser enganado, que eu não vou ser enganado. Por quê? Porque a gente tem a firme fundamento ali, a rocha, tá certo? Que é a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Entendeu? Então isso é a fé. E a fé vai estar escrita aqui, ó. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. O que eles estão fazendo para serem condenados? Ó, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o quê? O nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, o que você... Quando ele diz assim,
batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, não é uso e costumes de igreja, não. Não é usos e costumes de denominação religiosa, não, não, não. É a fé no único e soberano Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé. Tá certo? Essa é a fé. Isso que é apostatar da fé. E aqui a gente tem um exemplo. Deixa eu até ver aqui se eu tenho aqui. Que eu acho bem interessante. Deixa eu ver aqui. Ó. Guardai-vos do amor. Deixa eu ver. Não, era isso daqui nesse texto, mas eu vou mostrar aqui um outro texto para a gente. Eu vou trazer aqui um caso, daqui a pouquinho vocês vão ouvir, um negócio muito interessante. Acho que foi um dos últimos batismos que eu fui. Eu vou conseguir trazer esse exemplo claríssimo para vocês. Então vamos lá. Para Gálatas, tá? Então, Gálatas é sabido, acredito que vários dos irmãos já leram Gálatas, sabe que Gálatas era uma igreja extremamente complicada. Paulo falou até que, digamos assim, pelo caminho que eles estavam indo, eles tinham caído da graça, devido à posição que eles estavam tomando. E qual era a posição? Eles estavam apostatando da fé. Por que eles estavam apostatando da fé? Porque eles estavam querendo, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, ótimo. Só que para você ser um verdadeiro cristão, você também tem que guardar a lei. Quer dizer, você começou a misturar ao único e suficiente Salvador com coisas, e começou a colocar coisas. Do olho carnal, provavelmente, muitas pessoas achariam a igreja de Gálatas a melhor igreja de todas. Por quê? Quando você olhava, olha, aqueles homens ali, ó, eles tratam com rigor seu próprio corpo, eles fazem isso, se abstêm daquilo. Quer dizer, quando você coloca alguma coisa, uma abstenção, não quer dizer que você é obrigado a comer as coisas. Vamos supor, você não quer comer carne, ótimo, beleza, não coma. Quem quer comer carne, coma. Agora, se você se abstém disso com o objetivo de dizer, bom, eu me absteno dessa carne, isso daqui é necessário para minha salvação, então eu serei mais santificado e, portanto, serei salvo. Isso já virou heresia e você já, na verdade, já está no caminho da apostasia, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui é só o começo da carta, tá? A gente está em Gálatas no capítulo 1, aqui a saudação toda, tal. Agora, vamos lá. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, o que é você apostatar da fé? É você querer criar um outro evangelho. O evangelho é esse, foi dado. Qual a sua obrigação como cristão? Ler, entender e praticar. Sua obrigação como cristão não é inventar, não é ter novas revelações, não é ficar inventando coisa. Não. A sua obrigação, a minha obrigação vamos supor, se eu estou pregando o evangelho, é pregar com fidelidade. Mas poderia ser diferente. Só que o céu não é seu, você não é apóstolo, não é o Senhor Jesus, então, portanto, o que foi dado é o que tem que ser pregado. Ponto final. Entendeu? Então, vamos lá. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você vê, ele chama de perversão do evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema significa maldito. Portanto, qualquer pessoa, ou seja, Paulo falou, não é só um anjo, você imagina só, principalmente as pessoas que gostam de sinal, maravilha, já pensou vendo transfigurar um anjo na sua frente, maravilha. Aí o anjo fala assim, beleza, eu vim aqui para acrescentar alguma coisa. Então, assim, a fé não é só Cristo, não. Você tem que se batizar na CCB também. Aí você é salvo. Isso daí é anátema.
É para ser considerado como um maldito, porque ele está acrescentando coisas no evangelho. Portanto, ele está criando outro evangelho. Isso daqui, por que eu trouxe esse tema? Porque eu acho isso daqui de uma seriedade muito grande, entendeu? Uma seriedade muito grande para todo mundo que quer ser, obviamente, cristão. Né? Quem não quer, beleza, aí pode fazer o que quiser da vida. Mas assim, para quem quer ser cristão, isso é muito sério. Vamos lá. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Você vê que ele repetiu 2 vezes? Entendeu? Porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Entendeu? Não interessa quem te diga essas coisas. Se vai contra a palavra de Deus, você vai escolher. Mais vale obedecer os homens ou a Deus? Por isso, persista em ler, em entender. E aqui Paulo vai falar sobre a questão a questão do evangelho, e quem quiser aí, depois dá uma lida direitinho, deixa eu voltar aqui, dá uma lida direitinho aí na carta de Gálatas, que é muito importante. Mas por que eu trouxe isso? Porque é o seguinte, porque o que está sendo dito nessas pregações que dizem que a pessoa que parou de ir na congregação apostatou da fé? Primeiro, ele não sabe o que é a fé, certo? Então já começa por aí. Por quê? Se parar de ir em uma instituição religiosa na CCB, você é apostata da fé? A sua fé não está em Cristo, está na CCB. Portanto, eu não sei nem se eu poderia chamar uma pessoa dessa de apóstata, porque na verdade ele nunca creu, né? Se ele nunca creu, ele vai apostatar do quê? Ele é morto como sempre foi. Entendeu? Ou seja, você pode seguir lá a religião o resto da vida, lá você vai continuar sendo morto como sempre foi. Porque se sua fé está numa instituição, ou seja, a apostasia da fé tem a ver com negar Cristo. Por exemplo, uma pessoa que vira, sei lá, um islâmico. Do ponto de vista cristão, ele apostatou da fé. Ele largou Cristo e agora ele honra aí outros deuses, outros profetas e tal. Ponto. Entendeu? Pessoa que vira ateu, é a mesma coisa. A pessoa, ela negou a fé em Cristo, apostatou da fé. Mas também, eu vou contar uma história aqui, acho que foi um dos últimos batismos que eu fui que eu já não estava aguentando mais. A pessoa que estava atendendo o batismo lá, o ancião, pregou lá, pegou uma parte, João 6, se eu não me engano, que fala assim, diz-nos as obras que Deus requer. Aí é dito assim, a obra de Deus é esta, creia naquele que ele enviou. Ponto. Ele leu essa parte, que é uma parte muito bonita. Rapaz, não tem como você ler aquilo e pregar outra coisa, mas incrivelmente ele pregou outra coisa. E ele disse assim... Para você ser salvo, você vê o que a gente leu lá em Judas, certo? Para você ser salvo, o que precisa fazer? Você precisa crer em Cristo? É verdade, mas não é só isso. Olha o diabo se introduzindo de maneira sorrateira. Parece uma coisa muito bonita, que vocês vão ver. Mas olha só. Aí ele falou assim, não é só isso. Você precisa se batizar aqui, apontando para o tanque. Você precisa se batizar aqui. Aqui. Quer dizer, o batismo em outro lugar também não vale de nada. Ótimo. Aí eu pensei que já estava horrível o suficiente, ele ia parar por aí. Mas não. Batizar é o suficiente? Ele, não. Você precisa congregar. Rapaz, quer dizer... Não basta crer em Cristo, eu tenho que me batizar naquela igreja. Não basta batizar naquela igreja, eu tenho que congregar também frequente. Porque cada vez que eu congrego, eu estou construindo um degrauzinho para minha escada. Aí eu falei, rapaz, deve ter parado por aí. Aí ele disse assim, é só congregar? Não, você tem que ser firme e fiel até o fim. Não pode pecar. Ali eu já nem sei mais o que ele disse pra frente, porque, sinceramente, eu acho que eu não tava nem mais ouvindo, eu acho que eu até fui beber uma água, saí, já tava nos últimos, assim,
Eu acho que foi o último, foi o penúltimo batismo que eu fui. Assim, já estava insuportável. Não, ali eu já nem quis mais, eu já dei meia volta e fui embora. Então, o que que acontece? Você vê, segundo a palavra de Deus, quem falou na boca dessa pessoa? Escreve aí embaixo. Eu queria ver o que vocês vão falar. Quem que falou na boca dessa pessoa? Isso daí foi Deus? Ou, ou as pessoas deveriam fazer igual Cristo falou quando Pedro falou uma coisa que ia defender o Senhor Jesus, ele para trás de mim, Satanás. Entendeu? Então, quando Paulo estava falando da apostasia da fé, ele estava falando exatamente o que esse ancião está falando. Né? Exatamente o que ele está fazendo. Ele é um apóstata. Tá bom. Eu não posso dizer que é apóstata porque é o seguinte, porque eu acho que ele nunca creu, ele não sabe nem o que é evangelho. Então, assim, chamar de apóstata seria inócuo, porque teria, para a pessoa apostatar de alguma coisa, ela tem que conhecer essa coisa, né? Então, assim, a gente não precisa nem chegar nesse extremo aí, não. Mas, assim, é isso, entendeu? Então, quando as pessoas vêm dizer assim, se você parar de congregar aqui com a gente, você é um apóstata da fé. É porque a fé dessa pessoa não está em Cristo. Porque a única maneira de você negar, você apostatar da fé e sair da igreja de Cristo, pensando assim, igreja como a igreja invisível, a igreja de todos os crentes, não uma denominação religiosa, não uma junção religiosa local, por exemplo, a igreja local, que é muito importante, tal, mas assim, não é isso. Essa igreja invisível é só se você negar Cristo. Se você renegar sua fé em Cristo. Portanto, apostatar da fé. Isso é apostatar da fé. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando, entendeu? E é exatamente isso que, por exemplo, nessa denominação que eu falei, a CCB, não se faz, entendeu? Ao contrário, eles não lê, eles não se digamos assim, se dedica à leitura, ao entendimento, prega as coisas da cabeça, cria outro evangelho e ok. O evangelho pode ser até bonito. Ah, não, mas é muito bonito e tal. Você olha para o povo e tal, o sol de 45 graus, terno, suando assim, terno, gravata, não sei. Só que eu sinto muito te dar essa informação, mas isso não vai te salvar. A fé em Cristo somente é que vai te salvar, entendeu? Solos Christus. Para quem já ouviu falar sobre a Reforma Protestante, um dos motes, um dos solas da Reforma Protestante, sola Escritura, solos Cristo. Soli Deo Glória, entendeu? Quer dizer, se você der ouvido a essa doutrina de demônio, tá certo? Você está apostatando da fé, se é que você já creu alguma vez. Bom, eu queria que vocês deixassem os comentários aqui. Eu trouxe isso porque eu acho isso muito importante, porque para um cristão que não compreende isso, ele está em maus lençóis, viu? Porque significa que você ainda é menino inconstante. Qualquer vento de doutrina vai te levar. Qualquer assim, o Senhor manda me dizer, assim diz o Senhor, vai te levar, vai te enganar e você estará na apostasia da fé, tá certo? Então, por isso, muito importante, persistam em ler. A tudo que eu passei aqui, passei rápido, porque o vídeo aí tá dando aí já uns 20 e poucos minutos, mas assim, passei rápido, mas pega isso em casa, leia, compreenda isso, é muito importante. Persista em ler e compreender, porque é só assim que a gente compreende aquilo em que temos crido e conseguimos defender a nossa fé. E, aliás, isso é conselho bíblico, tá certo? Então, agradeço a todos que assistiram até aqui. Curta, compartilhe. Não esqueça de like também no vídeo, que ajuda, né, os algoritmos do YouTube a mandar o vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal, porque se inscrever no canal é muito importante. Eu preciso chegar aí pelo menos nos 1000 inscritos, né, para o YouTube tornar o canal um pouco relevante. Então, você não é inscrito? Inscreva aí, porque você vai ajudar bastante, tá bom? Então, nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.